Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Aquele que diz que nunca pecou, ele está mentindo, diz a Bíblia. Aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. Ele mente, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Porque todo aquele que diz que não errou já está errando. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. O homem, ele já nasce um pecador. Uma criança que está naquela fase da inocência, ela já nasceu em pecado. Mesmo que ela nunca tenha mentido, mesmo que ela nunca tenha cometido algum erro, porque ela foi concebida em pecado. A raça humana, ela foi criada, Deus criou o homem para ter vida eterna. Ele não criou o homem para que o homem morresse, mas a lei de Deus, ela diz que aquela alma que pecar, ela morreria. E o homem ali no Éden, ele caiu por desobedecer a palavra de Deus, e então a humanidade atraiu morte. Portanto, todos nós nascemos em pecado. Mas como a palavra, ela exige morte, Deus exigiu morte como cumprimento da ordenança, da lei de Deus. O homem teria que morrer. Então Deus, ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, Deus arrumou um cordeiro para morrer, e eles foram cobertos pela pele do cordeiro, pele sangrenta do cordeiro. Então, Deus instituiu a pele do cordeiro sangrenta para que o homem pudesse se cobrir. E a partir dali, Deus exigiu que o homem, para cobrir os seus pecados, ele teria que sacrificar os animais ali no Antigo Testamento. Então esta é a lei de Deus. Morte. Onde há pecado, tem que haver morte. Então o homem passou a sacrificar os animais para cobrir o seu pecado. Mas aquele tipo do Antigo Testamento era apenas uma sombra do que haveria de vir. Porque os animais, o sangue dos animais, embora ele cobria o pecado, ele não tirava, ele não limpava o pecado, ele não tirava o desejo de pecar do homem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, na sua infinita graça, ele enviou Jesus como parente redentor, porque a lei exigia um parente redentor para redimir, assim como Boaz redimiu Ruth. Ele enviou Jesus para redimir a humanidade.
Então saiba você que se você hoje tem a oportunidade de ser redimido, salvo, entrar na salvação, ter vida eterna, só há meio, é somente através do sacrifício, e não do sacrifício dos animais, que era uma sombra, mas do sacrifício perfeito do parente redentor, Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus, a palavra, se fez carne. Deus criou um corpo chamado Jesus, que é o seu Filho. O corpo é o Filho de Deus. Então o próprio Deus, que é o Pai, que é o mesmo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, e Maria, sendo virgem, concebeu aquele corpo. Ela foi como uma incubadora, um corpo que nasceu de uma mulher que nunca conheceu o homem. Foi o único que não nasceu sobre pecado. Ele não foi concebido em pecado, aquele corpo, mas ele era um corpo que foi criado pelo próprio Espírito Santo, e o próprio Deus habitou naquele corpo. Então o verbo, aquele verbo que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Deus se humilhou ao ponto de se tornar um parente redentor. Ele se tornou homem. Ele foi tentado, embora ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Ele sofreu, ele teve necessidades como você tem. Ele cansou, ele chorou ali perante o túmulo de Lázaro, porque ele tinha uma natureza humana, mas ele era Deus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. E então Jesus veio para te redimir, para te salvar, e você ainda rejeita Jesus como seu Salvador? Isso é uma loucura, porque o homem, ele é criatura. Deus criou o homem para ter vida eterna, e a criatura rejeita o seu Criador. É uma loucura. Mas então Jesus sofreu. Ele não teve onde reclinar a sua cabeça. Ele disse: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, porque ele era um homem pobre, rejeitado pelos religiosos, rejeitado pela maioria daqueles dias. Mas ele veio com um único propósito: ele veio para se tornar pecado no nosso lugar. Embora ele nunca pecou, mas ele veio para morrer por causa do pecado. E o pecado matou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus se entregou como cordeiro na cruz. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem foi que vos fascinou para que vocês não obedeçam à verdade? O apóstolo Paulo disse aos Gálatas. E por que não dissermos hoje para os paulistanos, para os paulistas aqui no Braz: quem foi, ó insensatos, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? O celular, a internet, as compras, as lojas, a vaidade é quem está fascinando as pessoas para não obedecer à verdade? Os prazeres, as drogas, é isto que está vos fascinando para não obedecer à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Quem Jesus Cristo, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado?
Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Muitos religiosos começaram pelo Espírito, mas estão acabando pela carne, porque deixaram a vaidade, o mundo entrar no meio da igreja. Mas perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? E aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Pela lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por mim e por você, para nos livrar da maldição da lei, da sentença da lei, que dizia que a alma que pecar, aquela alma morreria. Então há uma via de escape para sua alma não morrer, para sua alma ter vida eterna. A via de escape estava ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus Cristo é a via de escape, que se fez maldição por mim e por você, para que nós pudéssemos nos livrar da maldição da lei. Mas os homens insensatos rejeitam o sacrifício de Jesus. Muitos pisam no sangue de Jesus Cristo. Isso é uma loucura. Mas você pode clamar o sangue de Jesus Cristo, reconhecer como seu único suficiente Salvador, entrar debaixo do sangue, permanecer debaixo do sangue, para que você não caia na maldição da lei e tenha a vida eterna. Já ali em Mateus, em São Mateus, no versículo 27, quando Jesus estava ali com Pilatos perante a multidão, e Pilatos questionou a multidão se ele deveria soltar Barrabás ou soltar a Jesus Cristo. E o povo escolheu Barrabás no lugar de Jesus Cristo. E o povo disse ali que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ora, o próprio povo atraiu maldição, e o sangue de Jesus Cristo caiu sobre eles e sobre os filhos daqueles judeus, quando eles morreram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazista. Ali era o cumprimento da sentença que eles mesmos atraíram para eles. Mas não queira você que o sangue de Jesus Cristo caia sobre você e sobre seus filhos de uma forma de maldição. Não pise no sangue de Jesus Cristo para você não atrair maldição, mas clame o sangue de Jesus Cristo para cair sobre você, para te limpar e purificar dos seus pecados. E você encontrará perdão para os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas saiba você que Jesus Cristo não é uma terceira pessoa da Trindade. Muitos pensam que Deus é um velhinho que está lá nas nuvens, sentado no trono, e Jesus, um homem jovem, sentado do lado de Deus. Muitos têm esse pensamento pagão de que são três pessoas distintas da Trindade. Mas saiba você que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus feito carne. Ele é o Cordeiro que sentou à destra de Deus, e destra quer dizer poder.
Porque Deus enche os céus e a terra, Ele não tem lado. Deus é infinito, Deus é Espírito, e ninguém pode ver Deus senão através de Jesus Cristo. Então Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando você aceita esta verdade, clama o sangue de Jesus Cristo, se arrepende de seus pecados, você pede o seu batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, e o Espírito Santo habitará em você, você terá direito ao Espírito Santo, porque isto é uma promessa. Creia nisso, não pense no sangue de Jesus, apenas aceite o sangue de Jesus Cristo como o cloro para limpar o seu pecado. Entre debaixo de sangue, peça o seu batismo em nome de Jesus, creia nas Escrituras, e então você receberá o dom do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.